Welcome to the Values for Então, Life. sejam bem-vindos para a série Valores para a Vida. E antes de começarmos, vamos despender um minuto em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. So, welcome all of you to the episode Então, 89. sejam todos bem-vindos para o episódio do Equanimidade. E hoje temos uma pessoa que é a personificação desse equilíbrio. É o irmão Ken. Bem-vindo e obrigado por estar conosco. E como sempre, antes de passar para a irmã Cláudia, gostaria de apresentá-lo. Ele não precisa de muita apresentação, mas dizer basicamente que ele é coordenador regional da América Latina. Ele nasceu na Austrália. E é um, falhou a palavra. Inspira muitas pessoas. É consultor, né? Essa palavra que estava faltando. Perdão. Já tem 18 livros escritos sobre liderança e desenvolvimento pessoal e de empresas, traduzido em 9 idiomas. E um deles tem a ver com a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento de 2009. Também tem um conceito de inteligência espiritual a nível das organizações e empresas. Em forma de poema, falar sobre esse valor da equanimidade. Então, o irmão Ken partilhará sua profunda visão sobre equanimidade, o que é muito necessário nesta época cheia de inimizade, onde troçar ou zombar é uma norma, mostrando profunda animosidade. E as pessoas duvidam e temem de haver proximidade. Por falta de confiabilidade, fé e seguridade, o mundo está cheio de fingimento e duplicidade, onde os recursos para as pessoas estão sempre em disparidade. As pessoas condenam-se abertamente umas às outras com temeridade, fazendo de tudo para ganhar muita publicidade, o que reflete uma falta de autoestima e medo de não ter notoriedade. As palestras do irmão infundem a todos um ar fresco de tranquilidade e dá ao mundo instável a tão necessária estabilidade. Então, muito obrigado, irmão Ken. Eu então queria chamar a irmã Cláudia para dar a apresentação oficial, as boas-vindas. Bem-vindo, Ken. Bom dia a todos. Para uns serão boa tarde e boa noite. E é um prazer escutar o Ken a falar sobre esse valor tão importante que é estar em equilíbrio. Então ele vai dar-nos umas dicas de como utilizar o que ele tem aprendido e ser capaz de ser um mestre. Então na vida, muitas vezes nós temos bons momentos e às vezes momentos de tristeza, onde há felicidade. E, portanto, essa felicidade entra. Portanto, a fundação é ser estável, mesmo quando há difamação. Então, eu sei que o irmão Ken tem muito para nos ensinar e nós estamos a aguardar aquilo que o Ken vai dizer. Então, é um prazer tê-lo conosco hoje.
Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Manoj, pelas suas belas palavras poéticas. Obrigado. Desculpe interromper, mas a todos que vêm nesta série, oferecemos sempre flores. Então, bem-vindo. Muito bonito. Obrigado, tulipas. É a altura das tulipas. Ou tulipas. Então, muito obrigado pelas suas boas-vindas amorosas. Esse programa parece que até começou há umas semanas atrás, mas tem sido tão útil para todo mundo. Então, parabéns para a idealização disso. E esse tema, especialmente, é muito importante, penso eu, e todos devem concordar que a diferença entre equanimidade e equilíbrio, o equilíbrio, essa palavra é mais utilizada, e equanimidade não é uma coisa que nós falemos muito nesse mundo louco onde vivemos, portanto, basicamente, vamos falar um bocadinho sobre equanimidade primeiro e depois sobre equilíbrio, porque o verdadeiro equilíbrio é esse estado de equanimidade. Equanimidade significa permanecer igual, o mesmo. Não importa o que esteja a acontecer. Manter-se calmo, manter a compostura, manter-se bem disposto, essa capacidade de não ser, ou seja, de enfrentar as adversidades, a difamação, enfrentar e permanecer igual. Isso é o significado do equanimidade. Manter-se igual. Por exemplo, um cirurgião, ele tem que permanecer, digamos, bem composto a nível do seu temperamento quando está numa cirurgia. E tem que enfrentar as situações. Imagina um cirurgião quando está a operar até um familiar, quer seja a mulher, a esposa ou o marido. Então, o cirurgião mantém essa equanimidade, mas não apenas para tomar decisões corretas, mas para executar os procedimentos com sucesso. E há tantas situações que vêm à minha mente. Eu me lembro num contexto desportivo, que é muito popular em Austrália. É parecido com o futebol americano, mas é mais duro, por assim dizer. E o meu papel no jogo era ter de fazer, marcar golos. E nos jogos importantes, nós temos que marcar esse gol, ou seja, fazer esses pontos para ganhar. Eu não sei se até falar gol a nível da meta, agora fiquei confuso. Portanto, mas quando faz esse ponto, apesar das pessoas estarem a gritar, isso tudo você tem que manter o seu foco, por assim dizer, para que você dê esse pontapé para marcar o ponto e ganhar o jogo. Eu recordo-me, quando estava no México, tinha sido convidado para um congresso internacional de recursos humanos. E havia palestrantes-chave, com 3.000 pessoas. Era um grande congresso, pessoas de todo mundo. Eu cheguei lá e disseram como é que era o programa, mostraram o auditório e disseram: essas são as palavras-chave que você tem que dizer, seu auditório.
tem que falar no máximo 40 minutos, dar um espaço para perguntas e respostas. Então, era tudo como fazer a conferência ou a palestra. E eu também tinha sido agendado no mesmo congresso para dar um workshop. Geralmente, workshop normalmente são salas menores, com menos pessoas, mas era um centro de congressos muito grandes, muito grande esse centro de congresso. Desculpem. E tudo bem, essa é a palestra principal, mas como é que vai ser o workshop? E ele disse, vai ser aqui. Eu disse, mas isso não é muito grande para um workshop? Ele disse, não, não. Quantas pessoas vão estar no workshop? E ele disse, 3.000. Eu disse, o quê? Você, um workshop supõe interações, algumas dinâmicas de grupo. Dar uma palestra é mais fácil, mas um workshop há mais envolvimento. Ele disse, meu Deus, você quer que eu faça um workshop para 3.000 pessoas nesta sala? Eu disse, tudo bem, vai acontecer, vamos fazer com que isso aconteça. Eu não sei, mas eles acreditam que eu posso fazer, e eu, então, se calhar posso fazer. Especialmente nós da Brahma Kumaris, nós temos experiência das situações inesperadas que nós temos que lidar e dar uma palestra. Alguém pode ser entrevistado e organizar imediatamente os pensamentos para que possa responder da forma correta, especialmente quando é tipo ao vivo na televisão. Ou seja, não dá para uma pessoa puxar pelas notas, então eu pensei, ok, isso vai acontecer, isso que é necessário, então, ok, isso é uma oportunidade, então vamos conduzir esse workshop para 3.000 pessoas. Então, estar envolvido e comprometido em entender as coisas. E o que me ajudou quando eu parei a meditação para organizar os meus pensamentos interiores, eu vi uma imagem do nosso centro de meditação em São Paulo, numa parede. Existe uma pintura de Krishna a dançar com as golpes. E cada uma dessas golpes tinha o seu próprio Krishna. É como se tivesse multiplicado múltiplos Krishnas a dançar com as golpes. São essas adolescentes jovens da mitologia fascinante. Isso, essa imagem veio à minha mente. E na verdade significa essa conexão que nós temos com o Supremo, com Deus. Então, o que veio é, eu sei, eu vou ter que dançar com todos. Então, eu disse, tudo bem. Então, eu fiquei calmo, não fiquei nada nervoso, eu não perdi nenhum tempo sequer, fiquei tranquilo e acertei a estratégia para conduzir o workshop. Esse tipo de coisas acontecem e fazem nos recordar que é possível, que nós podemos manter-nos estáveis a nível da mente, mesmo nas situações que são flutuantes. Então, nesse estado de equanimidade, é como superar. E quando nós, porque nós já passamos por experiências negativas, então temos a tendência de colocar as coisas de lado. Então,
colocar esses sentimentos fortes de lado, ficar centrado, mesmo quando as situações mudam. Ou quando as situações mandam também. E tudo isso é um resultado do estado mental. Quando as coisas são desafiadoras, quando as coisas não vão tão corretamente, mas nós conseguimos facilmente manter-se nesse estado estável. Há uma expressão da Brahma Kumaris que ajuda e é muito útil, está na verdade e não abanar, portanto, como se um navio nunca fosse afundar, assim é que é, como um barco, um navio. Algum trabalho vai acontecer, está acontecendo do outro lado do edifício. Então, esse barco da verdade, ele pode balançar, mas ele não afunda. Portanto, pode oscilar e não afunda. Aqueles que fazem a patrulha nas costas, a nível do litoral, eles têm barcos que são infundáveis. De uma certa maneira, e não importa quão grande seja a onda, ou perigosa seja a onda, ou os ventos, o barco nunca vira, nunca afunda. Ele até pode rodar ao contrário, mas ele não afunda. Então imagine uma forma como um giroscópio, um mecanismo interno que ajuda a máquina a manter-se sempre na sua posição correta. Então isso é muito útil a nível de ter esse giroscópio espiritual. Então nós podemos entender que os problemas dessa ideia do barco da verdade pode oscilar, mas não afundar, porque esse abanar não vem do barco em si, vem da água, das ondas, do vento que é externo. Mas o barco, ele pode estar bem, pode estar na posição correta de pé, não é? Então, esse estado de que nós criamos dentro de nós mesmos. Então, tenho tal fé em mim mesmo, assim como o cirurgião, ele tem fé na sua capacidade de conduzir uma cirurgia. Ele tem o conhecimento para ser capaz de conduzir uma cirurgia. Ele tem esse poder para fazer. Então, tendo fé nessas coisas, a capacidade, o conhecimento e esse poder firme, então, ele vai permanecer calmo e estável durante uma operação que é delicada, ou como estamos a falar, nesse jogo que é uma espécie de futebol. Então, temos fé na capacidade de dar um chute, de marcar gols, e coisa que já fizemos muitas vezes. Então, temos o poder para fazer, temos o conhecimento. Então, é uma mistura de fé, poder e conhecimento. E da mesma maneira, a nível espiritual. Então, conforme eu começo a entender a mim mesmo melhor, então eu começo a saber quais são os talentos que eu tenho, as especialidades que eu tenho. Então, eu vejo esse conhecimento espiritual pode fazer com que eu coloque as coisas na prática, desse conhecimento na prática. Então, na meditamente, há um poder espiritual através da meditação. Então, ter essa fé, a capacidade, o conhecimento, o poder, isso pode ajudar, né? A manter-me ok, não importa o que seja acontecer. E esse é um problema, porque as pessoas começam esse caminho espiritual e eles começam a enfrentar alguns testes, mas eles deveriam lembrar-se que os testes são coisas exteriores a eles. Os testes estão a vir de outras pessoas ou de situações, ou de algo até que não tem nada a ver consigo. Mas mesmo assim,
a minha capacidade e o meu conhecimento e o meu poder vão me ajudar em qualquer estado. Isso é onde eu gostaria de começar a falar sobre equilíbrio, porque de uma certa maneira, para mim, o equilíbrio é exatamente isso. O equilíbrio não é aquela imagem que nós temos, os dois pratos, para ter o equilíbrio entre os dois pratos. Um vai desce mais e você coloca coisa no outro para ver um equilíbrio. E para mim, essa não é a correta ideia do equilíbrio. O equilíbrio é estar no meio, estar centrado, estar tipo enraizado, por assim dizer. Isso está conectado com a equanimidade. No Brasil, nós temos agências de publicidade e eles são amigos da Brahma Kumaris. Fizemos cursos e eles querem também fazer campanhas para nós, fazer campanhas publicitárias. E para fazer isso, eles investigaram o mercado. O que são o mercado? Quais são as pessoas que estão interessadas em aprender meditação? Porque nós não vendemos nada, nós oferecemos os cursos, palestras e workshops. A nível de desenvolvimento espiritual e a meditação. Então, eles querem nos ajudar. Então, fizeram um grande estudo das pessoas, quais são as pessoas que no mundo hoje que querem fazer isso e que querem ajudar. E foi interessante aquilo que eles disseram. Levaram cerca de 3 meses a investigar. Depois regressaram para nós e disseram: olhem, o seu público, o vosso público, aqueles que estão interessados na meditação e desenvolvimento espiritual, eles não necessariamente querem transformar-se. O que eles querem é equilíbrio. Então, vocês têm de começar a desenvolver programas e falar sobre equilíbrio. Então, nós temos um programa e cursos diferentes, workshops, que foram desenvolvidos desde então, que é chamado Programa de Equilíbrio na Vida. Porque as pessoas querem equilíbrio, as pessoas querem equilíbrio. Eu estava num seminário, há 20 anos atrás, mais ou menos, em Washington, nos Estados Unidos, perto do aeroporto de Washington. E havia uma grande empresa multinacional, e eu acho que eles tinham uns, acho eu, não percebi, desculpa. Então, tinham dois administradores e queriam desenvolver valores a nível do serviço, da liderança, coisas ligadas assim a isso. E eles queriam fazer algum trabalho com as pessoas. Então, queria entender e estarem mais sensíveis a esse tipo de assuntos. E havia uma sinceridade, eles disseram: o meu grande desafio é equilibrar a minha vida familiar com a minha vida profissional. Sou tão ocupado no trabalho, meus filhos estão a crescer e eu não estou lá para eles, porque a minha extensão está totalmente no meu trabalho. E aquilo que foi dito é sua culpa. Você é aquele que determina quais são as suas prioridades. E mesmo assim, ele estava muito preocupado que ele estava a tentar equilibrar as coisas. E um dizia, eu estou a tentar equilibrar a minha vida profissional, familiar, o desenvolvimento espiritual
os exercícios físicos, ir ao ginásio e todas essas coisas. Isso pode facilmente se tornar como 2, 3, 4, onde você tenta encaixar as peças do puzzle e para que tudo fique muito síncrono. Mas o desafio não é conciliar ou reconciliar uma coisa com a outra. É tornar-se uma pessoa. Foi aquilo que eu disse para ele. Você tem que ser a mesma pessoa. Quer você seja trabalhar, ou com a sua família, ou quer esteja no ginásio, ou quer vá no seu lugar de desenvolvimento espiritual, seja igreja ou o que for, você tem que ser a mesma pessoa. Não tente ser muitas pessoas. Não tente ser, porque se eu definir todas essas peças diferentes, eu não sou um, ou dois, ou três, ou mais, mas eu sou apenas uma pessoa com um padrão de valores. E esse mesmo padrão de valores eu tenho em cada situação. E se eu puder definir isso e unir esses fragmentos diferentes, então eu posso ver como consertar ou arranjar. Então isso vai ser um grande passo em direção ao equilíbrio total na vida. E eu lembro de um amigo que tem na Austrália, ele, isso faz alguns anos atrás, nós éramos muito próximos, mesmo sendo afastado há alguns anos. E eu lembro de uma conversa que tive com ele, e acho que ele tinha casado 3 vezes, e ele tinha um filho com cada uma das mulheres. E todos esses filhos viviam em estados diferentes na Austrália. E isso como era a vida complicada dele. Mas a sua vida profissional dele era completamente bem-sucedido, um homem de negócio bem-sucedido. Mas a sua vida pessoal, claro, era um desastre. E, e óbvio, ele não conseguia ter esse equilíbrio. E para além dessas 3 mulheres, quantas namoradas? Ele tinha tal natureza que não era fácil. Era assim uma pessoa um bocadinho ira. É, então ele nunca terminava feliz nos seus casamentos. E eu perguntei, ok. Eu perguntei para ele, ok, todas essas peças diferentes da sua vida, família aqui, trabalho aqui, amigo aqui, aqui os momentos onde você tem que fazer todas as coisas, ir ao médico, coisa assim diante. Ou seja, tantas peças daquilo que nós chamamos da vida, ou a vida. Então, o que é que você está a fazer? Você está a saltar de uma coisa para outra. Família, trabalho, família, trabalho, família, trabalho, amigos. Família, trabalho, amigos. Família, trabalho, família, médico, vai ao banco. Então, a correr sem. Então, a sua vida era caótica. Então, eu disse para ele: o que é que você pensa sobre o sucesso da sua empresa? Ele tinha começado uma empresa de construção. E ele começou com um lugar pequeno, depois foi para outro lugar pequeno, então diferentes aspectos de construção, depois juntou-os todos. Então, quando você começou a adquirir todas essas pequenas empresas, você manteve tudo separado ou juntou tudo para ter uma única administração?
Sim, eu fiz isso. Eram administrações diferentes e criei apenas uma única administração. Então, de um centro, centrei a administração, então eu podia fazer todas essas, administrar todas as pequenas empresas. Então, por que que você não faz isso com a sua vida? Imagine essas pequenas peças, amigos, família, trabalho, todas essas diferentes peças desse puzzle que nós chamamos de vida, todo o tempo a tentar encaixar todos, mas não se consegue normalmente encaixar. Então, por que você não cria uma administração central para tudo? E, de fato, eu descrevi que eu sou esta pessoa no meio de toda a minha vida. E agora estou com minha família e comporto-me dessa maneira. E eu regresso ao centro. Agora eu vou ao meu trabalho, depois volto ao centro. Agora eu vou estar com alguns amigos, e comporto-me dessa maneira e regresso ao centro. Em vez de estar a saltar de um lado para o outro como um macaco nos ramos das árvores, por que é que você não cria um estado no centro da sua vida, de uma forma onde você consiga administrar tudo? Ele diz: Uau, isso é interessante. Porque o que acontece é, você está sendo diferente. Eu sou uma pessoa diferente em cada uma diferente parte da minha vida? Não. Eu sou a mesma pessoa em partes diferentes da minha vida. E, portanto, eu posso economizar energia, ou economizar pensamentos, ou economizar tempo, se eu, se eu for a figura central a fazer tudo, ao invés de tentar ser pessoas diferentes em situações diferentes. Porque isso é impossível, certo? Então, para mim, o equilíbrio não é tomar de um lado e pôr do outro lado. Eu sou muito lento durante 2 semanas e depois sou rápido no outro. Isso não é equilíbrio. Eu posso estar acordado 3 dias e depois dormir 3 dias. Isso não é equilíbrio. Eu posso dar uma semana para uma semana para minha família, esquecer o meu trabalho, e depois eu faço uma semana no trabalho e esqueço a família. Isso não é equilíbrio. Então, tomar de um lado e pôr do outro lado, isso não é equilíbrio. Então, é ir essa figura central. Não- Aí não há diferença entre equanimidade, porque está centrado, não importa aquilo que está a acontecer lá ao redor, é o mesmo equilíbrio que eu estou a falar, eu estou estável, não importa o com que eu esteja a lidar. Se você fizer serviço, por exemplo, no seu lugar, ou com os membros da sua família, onde quer que esteja, você pode a- perguntar às pessoas, qual é a coisa mais importante na sua vida? A maior parte vão dizer família. Depois você diz, ok, no outro papel escreva aquilo que você dedica mais tempo na sua vida. Vão dizer o trabalho. Portanto, por um lado, a família é o mais importante, mas o seu tempo está para o trabalho. Quantos casamentos foram destruídos por causa das pessoas não serem capazes de despender tempo com sua esposa e filhos? E outros perdem os trabalhos porque têm que se dedicar mais tempo à sua família. Então, eu tenho de ser uma pessoa no meio da minha vida a lidar com todas as coisas que são diferentes. E então, o, o que é que é definir ou entender que eu sou o ser espiritual que é o centro da vida. E agora estou com minha família e tenho que atuar dessa maneira. Estou com meu trabalho, tenho que me atuar dessa maneira. Então, é ter essa consciência que eu não sou esses diferentes peças ou fragmentos desse puzzle.
Então, quando as coisas ficam, em vez de tentar encaixar as coisas, eu dou esse passo de gigante, porque as impressões que vão surgir não chega a ser aquele o prazer de viver, porque eu realizo, experiencio o meu potencial. Acho que esse é o prazer da vida. Então é por isso que há exercícios úteis que nós podemos fazer agora. Apenas imaginem, peguem um pedaço de papel. Também tem aqui um pedaço de papel. E no meio do pedaço de papel, escreva a palavra eu. Escreva a palavra eu, ok? No meio. Agora, acima disso, conecte uma seta e escreva a palavra família. Dessa maneira, uma seta que indica os dois lados, eu e a família. E agora, vamos escrever trabalho. E agora escreva amigos. Tudo ao redor desse eu central. Trabalho, amigos, vamos por comunidade. Temos conexão com a nossa comunidade. Aqui está. E mais duas palavras. Uma é natureza, o ambiente, e a outra é, diria eu, Deus. Assim. Então faça assim, dessa maneira. Eu chamo isso de uma mandala viva. Isso é uma mandala viva. Você está no meio. Vocês fizeram isso para fazer esse pequeno exercício? Mesmo vocês podem imaginar, vocês não precisam, se não tiverem papel e caneta, mas podem imaginar. Mas apenas imagine. Se tiverem papel, fica mais fácil. Então vocês podem utilizar a imagem que eu estou a utilizar aqui no ecrã. Estou a cobrir o meu rosto, portanto vocês podem ver melhor a imagem. Então fazer esse exercício, ok? Há muitas coisas que estão acontecendo ao meu redor. E eu estou no centro da minha vida. E há diferentes peças no puzzle. O equilíbrio significa estar no centro e guiar as coisas a partir daí. Não significa compensar uma coisa com outra. Então agora, apenas imagine. Ponha isso, essa moldura, por exemplo, da sua família. Marido, esposa, filhos, estão diante de si. Pense aquilo que você recebe melhor deles e a melhor das coisas que você dá para eles. Então veja a família no, no ecrã da sua mente a dar para a sua família. Pense apenas duas coisas. E aquilo que você também recebe, essas duas coisas, seja agradecido. Seja agradecido por eles. Qualquer, quem quer que eles sejam. Agora, agora o seu trabalho.
Então pode ver o seu local de trabalho diante de si. Pode trabalhar num escritório, numa clínica, onde quer que seja. Veja o seu local de trabalho. Seja grato. Então, esse sentimento de estar grato, isso surge cada vez mais quando há equilíbrio. Então, o que é que você recebe desse lugar? E o que é que você dá a esse lugar? E agora os seus amigos. Traga os seus amigos diante de si. Traga os seus amigos diante de si. E seja grato. Alguma razão, eles são próximos de si, você é próximo deles. Pode ser um amigo, alguns amigos. Apenas seja grato, amoroso, quando você se sente muito mais equilibrado. Agora, a comunidade, na sua cidade, sua vizinhança. Então, imagine-se num helicóptero sobre a sua cidade, sobre a sua vizinhança. O que é que você recebe desse lugar? E o que é que você dá a esse lugar? Nesse dar e receber, existe equilíbrio. Olha a natureza. Imagine a sua cena favorita natural. Quer seja o mar, o topo de uma montanha, um vale, e próximo de um lago. Imagine a sua cena natural favorita. O que é que você dá e o que é que você recebe da natureza? Apenas dar e receber. Começa com algum equilíbrio. Nada está a puxar, nada está a empurrar. Eu estou grato de dar generosamente, amor. Sinto-me fácil, estável. Tudo está acontecendo ao meu redor, mas eu estou no meio da minha vida, firme, estável. E o último, eu já posso fazer isso sem a página, né? Eu agora torno-me esse ser espiritual que eu sou. Eu sou a alma, eu dou vida a esse corpo, eu dou a vida nas ações que eu faço com esse corpo. Sim, estou conectado com muitas coisas, mas estou no meio de tudo, mas muito calmo. A brilhar, um ser brilhante, como uma estrela pequena, como um pequeno farol, a irradiar luz para todas as coisas que estão conectadas comigo, sejam pessoas ou objetos, mas no ecrã da minha mente, eu visualizo uma primavera. Não é primavera que ele disse, não consegui. Essa imagem que está por detrás da minha cabeça, portanto, essa fonte de luz espiritual. Então, ponha-se mentalmente diante dessa imagem que está por detrás de mim. E é claro, ele é aquele que é o mais estável no universo. E quando eu estou conectado com ele, eu fico completamente estável e centrado. Não estou mais a saltar de lado nenhum e sinto-me em paz. Não tenho nenhum desejo em particular. Não estou dividido em muitas peças. E aquilo que eu recebo deste é a possibilidade de ficar estável. E é claro, estável em equilíbrio, é, não está a saltar de um lado para o outro.
é estar apenas estável. Então, o que é que eu estou a receber desse um e o que é que eu estou a dar? E o que eu posso dar? Eu posso dar o melhor do eu, certo? Quer do amiga, trabalhos, amigos, família. Portanto, qualquer que seja o trabalho, eu posso ser útil em qualquer coisa que eu possa fazer, certo? E por que esse exercício? É que com esse exercício nós podemos definitivamente ter equilíbrio. E por que é importante? Porque nós estamos nesse estado de equilíbrio. Nesse estado nós podemos ver as coisas claras, as coisas como elas são. Por quê? As experiências equilibradas mentais, físicas e emocionais. Então nós vamos conseguir priorizar as coisas. O que é mais importante para mim? Portanto, eu vou ver mais claramente aquilo que eu tenho de fazer e aquilo que eu não tenho de fazer. Eu posso facilmente dedicar tempo, como as pessoas costumam se queixar que dão mais ou menos tempo para isso ou aquilo. Portanto, não é dizer que eu não tenho tempo e estar sempre a queixar porque eu não tenho tempo suficiente, tenho muitas coisas para fazer. Eu nunca tenho tempo suficiente. Na verdade, isso é o quê? Você não tem tempo porque você não tem foco. E se não tem foco, por quê? Ah, porque você não ama a si mesmo, porque automaticamente, se você ama a si mesmo, você vai conseguir despender os seus momentos em dedicar momentos para aqui, menos tempo para ali, mais tempo para aqui. Então, eu começo a entender a importância de um descanso verdadeiro mental, mais do que um descanso físico, porque eu estou mais equilibrado a nível do pensamento. Eu não penso demasiado. Eu não fico cansado como eu penso menos. Então, eu começo a reduzir o estresse. Começo a dar importância nos relacionamentos mais saudáveis, porque os relacionamentos também podem estar equilibrados. Porque se eu tiver relacionamentos saudáveis, eu não tenho que pensar muito, eu não tenho que falar muito. Porque eu não tenho que estar a explicar, fazer perguntas. Então, fico mais estável e equilibrado. E a educação também fica melhor. Começo a entender o meu propósito de vida. Quais são as minhas especialidades? Como é que eu posso colocar essas, fazer com que essas especialidades trabalhem para mim? Então, é ter esses momentos de preparar o passado para preparar o futuro. Porque o passado já não está mais aqui. Portanto, a única coisa que é importante sobre o passado é a lição que eu posso ter aprendido. Porque se eu não aprendi a lição, eu estou de uma certa forma preso. Então, eu fico preso nessas histórias do passado. Então, o passado está aqui, mas eu estou a passar para ali também. Mas eu estou aqui e o passado ensinou-me muitas coisas, parabéns, e é por isso que eu estou aqui. Então, é claro, preparar para um futuro, há três coisas que podem acontecer para mim com relação ao presente e o futuro. Eu posso ser movido pelas coisas, porque eu não estou a trabalhar em mim mesmo. Eu posso mover coisas na direção da minha escolha. Ou eu posso simplesmente reagir e agir, reagir e agir, reagir eternamente. Então, de uma certa maneira, o equilíbrio é a arte do autocuidado e superar desafios. Isso são algumas coisas que eu queria
dizer que nós temos que manter na mente, manter isso na mente. Então, eu gostaria de saber se as pessoas têm perguntas. Podemos dedicar mais tempo para as perguntas e também para a meditação. O que é que acha, Manoj? Sim, temos 10 minutos ainda que podemos, porque isso é uma sessão de hora e meia, portanto ainda temos tempo. Eu prefiro, se calhar, começar com as perguntas e respostas agora, ou então posso dar mais exemplos, mas gostava mais de dar os exemplos com relação a responder as perguntas. Então vamos às perguntas. Então, muito obrigado, foi muito bom essa mandala viva. Alguém está perguntando o que é mandala? Mandala significa uma mente, uma imagem que ajuda a focar a sua mente. Esta imagem, que isso aqui, esse desenho, ajuda a nos organizar. Então, por isso que é uma mandala viva. Ajuda a organizarmos-nos. Um comentário interessante. Está centrado, focado, e depois estamos equilibrados. Alguém está dizendo que eu gosto de ir ao centro. Então, quando eu vou ao centro, eu sinto muito mais calma. Ela está falando do centro da Brahma Kumaris. E aqui vem uma outra pergunta. Na Brahma Kumaris ensina muito desapego, para ter equilíbrio e equanimidade. Eu não sou capaz de desapegar-me daquilo que eu faço. Pode falar um bocadinho mais de como praticar desapego? É uma boa pergunta, porque se você está apegado, você não tem controle, basicamente. Algo que está a segurar a mim, ou estou eu a segurar algo. Eu permito que isso continue, porque eu não tenho autonomia. Eu estou agarrado a algo que não sou eu, ou estou agarrado a alguém que eu não consigo controlar. Então, mentalmente, estou preso com essa pessoa. Estou conectado com essa pessoa. É como emocionalmente eu também estou ir para cima e para baixo. Então, não tenho controle nenhum. Então, a primeira coisa que eu tenho de entender é que o desapego não significa ignorar pessoas. Significa ser capaz de estar livre para ser útil para as pessoas. Como o exemplo que eu dei. Imagina um cirurgião apegado ao paciente que ele está a operar. A mão vai começar a tremer. Ele vai dizer, isso é minha esposa, isso é meu filho. E ele vai começar a tremer. Então ele não pode. Em outras palavras, aquilo que nós temos que fazer é ter objetividade. As pessoas pensam que desapego é algo mal, mas na realidade é estar livre. Significa estar livre para ser capaz de ajudar. E apego, nesses casos, é para estar aprisionado na ideia, num conceito, numa pessoa, em algum hábito, talvez, que na verdade está a controlar você. Então você não controla e nem quer controlar. Essa é a pergunta. Se você não quer controlar, então eu mantenho apegado. Então, se eu quero ter algum controle, eu tenho que desapegar-me. Portanto, há 3 níveis de desapego. E a meditação, de qualquer maneira, na meditação, é essencial retirar-se, distanciar-se passar a ser um observador desapegado.
Se você puder fazer isso, você consegue meditar. Portanto, é essencial ser esse observador. Você está a ver as coisas, ao invés de estar agarrado às coisas, você está apenas a observar. E você entende os relacionamentos entre essas coisas. E então, o primeiro passo na meditação, na verdade, é retirar-se daquilo que está a acontecer ao seu redor e de todos os atores que estão ao seu redor, mesmo que isso seja temporário. Eu não preciso pensar nessas pessoas ou nessas coisas durante alguns minutos. Eu posso estar livre por 5 minutos. Eu não vou pensar em nada. E estar apenas concentrado na experiência de meditação, porque a meditação significa ser capaz de ir para além daquilo que está a acontecer ao seu redor. Então, entender que desapego é a capacidade de ir para além. Isso é o que significa desapego. Primeiro, ir para além do corpo. Eu sou a alma e eu tenho um corpo. Eu não sou o corpo. Eu tenho mãos, eu não sou mãos. Eu tenho um rosto, eu não sou o rosto. Eu tenho uma boca, olhos, ouvidos, mas eu não sou a boca, olhos e ouvidos. Eu utilizo, são meus instrumentos. Então, esse desapego é relativamente fácil, porque eu sou um ser vivo dentro desse corpo. Eu entrei dentro desse corpo e é um dia que eu vou deixá-lo. Então, é melhor entender isto enquanto estou vivo, certo? Em vez de ser chocado ou estar em choque. Então, passei a vida toda a pensar que eu sou esse rosto, nariz, e depois eu deixo esse corpo e eu estou a ver que eu estou a deixá-lo. Isso pode ser um grande choque. Então, meditação significa entender que você tem que ir para além dos órgãos dos sentidos. É como os sentidos podem distanciar-se dos objetos e a mente pode distanciar-se dos sentidos. E a alma pode distanciar-se da mente. São esses os passos do desapego. Mesmo nos Vedas, é esse ir, o sentido deixa os objetos, a mente deixa os sentidos e a mente deixa, a alma deixa a mente. Então você torna-se calmo e completamente pacífico. O segundo nível de desapego é um bocadinho mais difícil. Ir para além do corpo é relativamente fácil. O próximo é ir para além dos seus papéis ou dos seus envolvimentos. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o irmão, eu sou o chefe, eu sou a pessoa que tem que resolver isso, eu sou o médico, eu sou o paciente, todos esses papéis diferentes. Eu não sou os papéis, eu sou o ator que está a desempenhar os papéis. Então, o ator deixa os papéis temporariamente. Assim como a alma deixa o corpo temporariamente, o ator também pode deixar um papel. Eu não sou o papel. Eu não sou a mãe, o pai. Eu sou uma alma. Estou a desempenhar o papel de mãe, de pai, de filho, de marido ou esposa, o que quer que seja. Então, deixar os papéis. E o terceiro nível de desapego é o mais desafiador, porque é deixar a minha história. A história que eu fiz quando eu nasci aqui, cresci aqui, esses são os meus estudos, eu fiz isso, trabalho aqui, viajo, isso aconteceu. Deixar o meu currículo, até a minha jornada espiritual. Eu comecei a meditar ali, comecei a meditar aqui, fui para ali. Eu não sou a história. Eu tenho uma história. Tenho papéis, não sou papéis. Eu tenho corpo, não sou o corpo. Então, se eu começar, mesmo fazendo isso temporariamente, ir para além do corpo, ir para além dos papéis, ir para além da história, mesmo que temporariamente, onde é que eu vou estar? Se eu for para além do corpo, do papel e da história, quem eu sou? Sou uma alma. Na verdade, eu sou ilimitado. E quando
Quando eu entro para as outras coisas, eu fico confinado. E se eu for para além, eu já não estou mais confinado. Eu torno-me mais ilimitado. E essa é a minha natureza verdadeira. A minha natureza é livre. Eu não tenho que fazer empenho para ficar livre. Eu não tenho que fazer empenho para esquecer e para deixar as coisas. Eu sou livre. Eu sou uma alma livre, assim como eu sou uma alma pacífica. Eu não tenho que fazer empenho porque eu posso ser isso. Não, eu já sou. Então, é uma grande questão. O que é importante nesse desapego? Portanto, quando estamos a meditar, desapego de tudo. É ir para além daquilo que está acontecendo ao meu redor e entender aquilo que eu verdadeiramente sou, sem nenhum desses confinamentos. Mais alguma coisa? Muito, foi muito bom esses três níveis em Hindi, na Brahma Kumaris. Falamos sobre, ele falou em Hindi, papéis, pessoas, desapego disso. E algo como o Estado, você disse certamente toda a história por detrás. O desapego está muito próximo da equanimidade, como você falou. E uma coisa interessante, você falou sobre a imagem da família. Eu não posso ficar desapegado da minha família. Há muito, tipo, confrontos por causa do sanskara. Então, eu não sou capaz de largar isso. Isso está sempre interferindo na minha mente, em tudo aquilo que está acontecendo. Isso é muito próximo do desapego, mas como é que eu largo esse sanskara? Eu entendi. Nós primeiro de tudo temos que mudar a nossa visão. Porque se você tentar desapegar das coisas negativas, não percebi a palavra. O primeiro passo, mesmo com família, é que eles não são bons ou maus. As pessoas não são intencionalmente más. Elas estão sob influência de alguma coisa ou outra. E também estão sob a influência dos seus sanskars, das suas características pessoais. E são os sanskars. Então, assim como estou sendo influenciado pelos meus sanskars negativos, mas eu gosto das pessoas que entendem a mim e têm compaixão por mim, não gosto? Então deixe-me fazer isso. Eu primeiro tenho que olhar para as virtudes, porque as virtudes não estão interconectadas ou Se eu ver as virtudes dos outros, através do meu estado de virtudes, não há prisão. Então, pessoas próprias, ou próximas, ou famílias, ou até patrões, posso ficar desequilibrado só de pensar nos meus colegas de trabalho, no meu patrão, porque um pode ter muitos ciúmes de mim. Então, como é que eu vou ficar com essa pessoa, ou lidar com essa pessoa? Então, a coisa é, se eu começar, se eu verdadeiramente gosto de mim, tenho, tenho de começar a gostar dos outros. Por quê? Se eu gosto de mim mesmo e eu não sou capaz de gostar dos outros, isso torna-se arrogância, muito facilmente. Então, quando eu estou a olhar para família ou colegas, ou mesmo os pacientes, se eu for um médico, clientes, se eu for uma pessoa com atividades profissionais e vender algo, eu tenho que, primeiro de tudo, ver as virtudes nas pessoas com quais eu estou a tentar ficar desapegado primeiro. De outra maneira,
Estou a ver só os defeitos e esqueça isso. Há uma história famosa de uma pessoa que ia meditar e o sábio disse: sente-se num lugar calmo e apenas observe as coisas ao seu redor e o que quer que você faça, não pense em rostos de macaco. E o que ele fez? Ele sentou-se num lugar calmo, começou a observar tudo e lembrou-se da recomendação. Ah, não lembre-se do rostos de macaco. Então, tudo tem a ver com isso. Eu não vou gostar, eu não vou pensar nisso, eu vou meditar sempre que eu tento, mas não pense nesses tipos de pensamentos. Há associações. Essas coisas negativas que eu estou a ver, na verdade, são reflexões de mim mesmo. Há algo dentro de mim que fecha esses meus, não, que conecta o meu sanskar com outras pessoas. E por isso eu não me sinto confortável. Então, deixe-me conscientemente tentar ver as virtudes. Então, e depois é que eu vou poder mover-me para o estado de desapego. O estado de desapego é estar centrado. Isso é que é necessário. Isso é equanimidade. Maravilhoso. Outra pergunta. Normalmente julgamos muitas pessoas. Como convencer pessoas, mesmo que não entendemos, que eles não conseguem transformar os seus próprios pensamentos e continuam sempre nos seus velhos pensamentos? Então, o meu nível de equanimidade é testado nessas alturas. Eu penso que não é fácil porque você não pode convencer as pessoas só ao falar com elas. Você tem que ser você mesmo. O seu estado, isso não é um argumento. O seu estado tem de convencer, não os seus argumentos. Tente criar esse estado verdadeiro em você mesmo, então você vai ter um grande impacto nos outros. Não é uma questão de convencer, é uma questão de ter impacto na minha própria transformação. Cedo ou tarde vai haver algum impacto, mas não é por conversar. Eu fiz tal transformação e eu vou explicar isso para si. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. Eu sou uma luz viva, como dizemos, e eu tenho que dar essa luz para os outros. Se eu não tiver luz, eu não posso dar luz aos outros. Eu posso falar sobre, mas não posso dá-la. Isso faz me lembrar da Adi Prakashmani. Nunca debata, nunca esteja a argumentar, seja a luz e automaticamente as coisas acontecerão. Isso também está muito relacionado com a equanimidade. Ontem, nós criamos uma medicação básico, alma, Deus e como praticamente atuar espiritualmente. 3 lições simples num curso para pessoas que não têm cursos básicos, portanto, experienciar, sem filosofia, sem nada. E ontem estava com os professores aqui do Brasil a explicar de como fazer isto. Então, as sequências. E basicamente, estavam a fazer perguntas. E é um curso feito à base de fazer perguntas e respostas e depois explorar as respostas. E uma irmã disse:
Eu estava falando da minha irmã, ela pratica budismo. E por causa de tantas coisas drásticas que aconteceram na vida dela, divórcio, um filho morreu, coisa assim, ela vê que a sua prática de meditação não é o suficiente, porque a prática que ela está a fazer é apenas estar sentada a observar. Ser tipo um mindfulness. Estar ali, desapegado, calmo e tudo bem. Apenas observar as coisas. 15 anos. Isso não foi o suficiente, porque no caso dela, ela tinha que entender as coisas que ela estava a observar e não apenas observar. Isso é uma coisa muito mais profunda do que apenas dizer a consciência do mindfulness. Você perde o seu trabalho e começa a praticar mindfulness. Isso não vai funcionar, né? Ou seja, você pode ficar calmo, mas você não vai entender e como entender propriamente. Então, o que é que está por detrás das coisas? Por que que as coisas acontecem? Como é a lei do karma? Entender aquilo que você está a observar e depois, então, começa a posicionar-se melhor, em vez de estar só observar, mas entender aquilo que você observa. Eu não estou apenas praticar observação, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer maneira, eu digo, Alice, você tem que, não percebi, tem que convencer a sua, você não tem que convencer a sua irmã do tipo de meditação que nós fazemos, mas vocês têm que ser aquilo que nós fazemos, senão isso não vai funcionar. Seja a personificação do benefício para convencer os outros. Você nem precisa abrir a boca, porque isso vai ser uma coisa aparente. Você está a brilhar. Então a sua luz está a ajudar as outras pessoas ao invés das suas palavras. Yes, wonderful. Sim? So there's another question about ego. Outra pergunta sobre ego. Someone or something who shows extreme love for you, Como remover o ego de alguém ego, and not to feed e não aumentar o seu próprio ego e não alimentar o ego do outro? Pode repetir a pergunta para eu tentar entender? like someone is yeah, so someone has got a lot of love for me. I don't think it's love, it's Uma pessoa, attachment maybe. há muita, And alguém tem increasingly muita they feed into pessoa por ego. mim So how do we e está a aumentar o ego. be away from such Como circumstances? estar longe dessas circunstâncias? Eu penso que isso não é fácil, porque nós podemos confundir esse sentimento dos outros com o amor. O amor alimentar o meu ego, isso não é amor. Primeiro de tudo, isso é outra coisa. É apenas uma extensão do ego da outra pessoa, de uma certa maneira. Esse sentimento de proximidade está a comandar o ego. Então, isso também está a, a atuar no meu ego. Acho que é qualquer coisa assim que eu quis dizer. Então, isso não é fácil saber o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não tem possessividade. Não há eu ou meu no amor verdadeiro. Eu vou amar você se você for me amar. Isso não é amor. Não há condicionalismos no amor verdadeiro. É como o sol a brilhar. O sol brilha e é tudo. O sol não pensa para aquela floresta, eles não me respeitam, então eu não vou brilhar para aquela floresta. O sol não pensa, ele brilha. Então, o meu amor não tem que pensar, ele tem que brilhar. Ou ele não pensa, ele brilha. E isso tem que inspirar. Eu deveria inspirar as pessoas. Porque se o meu ego pode só alimentar o ego deles,
ao aceitar esse tipo de amor. And so let's call the cards as they really are. Então vamos chamar as coisas como elas verdadeiramente são. So egos feeding each other, right? Então o ego alimentar um ao outro. Very practical about, Uma pergunta prática sobre if somebody's qual conselho the body recently, a dar a alguém que perdeu a mãe recentemente, what to do para a alma e para os próximos. to get back them to normal and Como come to trazê-los ao normal, expectations. para além das expectativas da sociedade. Of course. Isso não é fácil, claro, But mas if you could interview that soul se você fosse fazer uma entrevista a essa alma, who left their body, depois dela deixar o corpo, and if everyone who's left behind us e todos aqueles que ficaram para trás estariam cheios de tristeza, a chorar e a lamentar, se você for ter com essa alma, is all of this weeping and wailing helping you? They would say no. eles vão você pergunta se esse chorar e lamentar está a ajudar? Não, isso está a prender, a puxar-me. Eu deixei o corpo. I want to be free, but Eu quero estar livre. holding me Mas vocês estão a puxar-me para baixo com essa pena e tristeza. if we understand the dynamic Se nós entendemos a dinâmica when someone daquilo que aconteceu quando alguém deixa o corpo, they've gone somewhere else. eles vão para algum outro lugar. They've left one set of circumstances Eles deixaram um certo tipo de circunstâncias e foram puxados para outro tipo de circunstâncias que são novos, uma nova mãe, uma nova situação, um novo nascimento. so let them be free. Então deixe serem livres. Did all those marvelous things is still she didn't die. Todas as coisas maravilhosas que ela fez, portanto, essa alma não morreu, ela continua, mas não com as características desta vida. Understand the dynamic Então, se eu entendo a dinâmica daquilo que aconteceu, set of circumstances deixar esse padrão de circunstâncias, and loved, but they've gone to another set mas vão agora para outros padrões de circunstâncias, com outro tipo de outras pessoas que também vai amá-la. and this happened at the beginning of our lives. Isso acontece no início da vida, quando nós vamos ter com alguém. Mãe e pai estão tão felizes por estar uma alma nova, começa a sentir os movimentos no ventre, e essa nova família está muito feliz, certo? Mas aquela que a família deixou está a tentar puxar de novo. Você volte, 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 nós estamos tão tristes. Isso não ajuda nada na jornada. Então, quando alguém deixa o corpo, claro, isso não é fácil. Mas nós deveríamos ter bons votos para a sua viagem, para a sua jornada que está a continuar. E não tentar puxá-los de volta. Às vezes, a alma não consegue ir para outra situação porque o pesar é tanto e continuam a puxar. Isso é muito mais doloroso até do que as pessoas até, ou seja, é mais doloroso para a alma do que para as pessoas que estão lá atrás, os que estão vivos, por assim dizer. Então não é tentar agarrar e fazer com que a pessoa volte outra vez, para que a pessoa não fique nesse turbilhão e as pessoas a tentar fazer tudo para manter a alma naquele corpo. Isso não é confortável para a alma de todo. A alma quer continuar, mas eles estão a puxá-la para trás. Não vá, não vá, não vá. Você lembra o seu set de circunstâncias do nascimento anterior? Não, nenhum de nós. Lembra das pessoas que vocês deixaram para trás? Tristes? Não, não lembramos. Então, é como essa grande imagem completa da história da alma, de nascimento e renascimento. E nós temos apenas a ver esse bocado de circunstâncias. E isso é que traz tudo a confusão. Mesmo quando tomamos nascimento e saímos do ventre, então, bem-vindo ao mundo e leva uma chapada. É um novo bebê, e leva uma chapada. Não é muito confortável.
nós devíamos ser mais compreender todo esse processo. E então nós sabemos que nós podemos mostrar amor verdadeiro e não esse sentimentos egoístas de querer que a pessoa volte outra vez. Ok? Sim, perfeito. Os tempos já chegaram ao fim, mas queria dizer essa pergunta, que mesmo para si, você escreveu muitos livros, conquistou muita coisa, sucesso nos negócios, e fez bem para si e para os outros também. Algumas dicas de como você conseguiu fazer isso tudo? Ser essa consciência da alma. Como ser como assim? Algumas dicas a nível de liderança ou de administrar, por assim dizer. Eu verdadeiramente sinto que a minha conexão com Deus, com o Supremo, que ajudou-me a fazer tudo aquilo que eu fiz. Eu não sinto que eu fiz muita coisa de todo. Aconteceu eu ser um instrumento. Por exemplo, eu escrevi livros. Muitos desses livros foram inspirações da minha meditação, por assim dizer. Então, quando as pessoas, por favor, autografa meu livro. Imediatamente, internamente, eu digo, mas eu não sou autor. Eu fui apenas um instrumento para fazer isso. E eu digo, sim, eu sorrio, e por que não? Escrevo alguma coisa boa para eles. Mas internamente, eu não aceito isso que eu fiz. Eu não fiz. Eu fui inspirado a fazer. Então, se eu realizar que eu sou um instrumento com grande poder, e esse poder maior é único, então eu não seria capaz de fazer com esse pequeno ego. Então, você tem as experiências e muitas coisas acontecem através de si, mas você não está a instigá-las. Você está como se fosse a mover-se através da inspiração, ok? Espero ter conseguido traduzir bem. Uma coisa conectou-se isso quando você disse de fazer, começar com as perguntas, foi muito bom. Temos o Dr. Meta também esteve cá, mas nesse momento não está mais, talvez por algum compromisso ou por falha de internet, mas passar para a Cláudia para dar os agradecimentos. Isso é uma meditação. Todos podem utilizar esse pedaço de papel para meditar. E isso é muito bom. Foi muito bom ver como você torna muito fácil para nós ser capaz de ter um equilíbrio, estar desapegado, ir ao centro e verificar todos esses pontos. Como estou com a família, com o trabalho, com os amigos, com a comunidade, com a natureza e com Deus. Quanto dou, quanto recebo. Então, quando nós podemos estar desapegados, como você disse, ter esses 3 níveis de desapego e ser capaz de ver o eu, a alma, o ser vivo, então posso trazer esse equilíbrio. Foi muito bom pensar nisso e o quanto estar com Deus e ser mais estável quando estamos próximo dele, quando comunicamos com ele. Então tornamos também estáveis, não importa aquilo que aconteça conosco. E por isso eu tenho de ver como o melhor de mim pode dar e receber. Então, esse dar e receber, posso ver que as coisas mais importantes para o equilíbrio. Então, muito obrigado por partilhar isso conosco. E é claro, vamos ver o quanto você deu, conseguimos ver o quanto você deu, é o quanto aquilo que você recebe. Então, muito obrigado. E foi muito bom vê-lo e partilhar conosco.
Alguém que está a dizer de ter esse curso básico, acho que não há em inglês ainda esse curso, acho que foi escrito isso. E eu estou a anotar o e-mail que foi enviado. Também estamos a pensar nisso. That's wonderful. Even I could send you an email. Please send it. We can share it with people. Também podemos partilhar com isso. Podemos partilhar com as pessoas. Commitment while in the talk itself you are doing that. E esse compromisso, seu compromisso, mesmo dentro da palestra ia dar. Então, agora fazer os anúncios e fotografias também. Yeah, thank you so much. Sim, muito obrigado, irmão Ken. We all have so many Todos facets nós or the sides to understand. temos tantos lados para I entender, love para that you trazer said esse the equilíbrio, embodiment of the benefit of meditation, not by speaking esse benefício da meditação, very much. e não está apenas, por exemplo, argumentar. E o próximo programa vai ser sobre o workshop, daqui uma semana, falar também, continuar sobre equanimidade e equilíbrio, com a Sarah Fitzgerald, da Brahma Kumaris de Cambridge, que vai ser às 3 horas da tarde de Portugal ou às 11 da manhã do Brasil. Programa com 2 horas, primeira hora de experiências e a segunda hora palestra. E a seguir, vamos ter o nosso retiro de silêncio sobre equanimidade, no próximo fim de semana, dia 5 de maio. Mas penso eu que são os horários assim um bocadinho impróprios para Portugal e Brasil. So you're welcome to join and experience it. And E depois, nossa próxima sessão do série Valores para a Vida, o episódio 90, curiosidade. É por causa disso 85, 89? Se calhar enganei, pois foi. Vai ser com a Didi Sudesh, no dia 11 de maio. Agora ela faz parte da administração da Brahma Kumaris, está em Gyansarovar, na Índia. Então, no mesmo horário, 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. E aqui estão os sites, links do YouTube, onde estão os vídeos, e os endereços de e-mail se quiserem entrar em contato com a equipe do Vancouver, os irmãos de Vancouver. Obrigado a todos. E foi muito bom estar com o irmão Ken. Então agora vamos tirar a fotografia e aqueles que quiserem aparecer na fotografia é só abrirem as câmeras. E lembre-se, a sessão de hoje muito poderosa e bela. Muito obrigado. Já tirei a foto. Então, muito obrigado, Sister Anu. Deixe seu comentário, como quer fazer? Não muito comentário, mas apenas que todos observem o que está acontecendo ao seu redor neste momento. Esteja nesse lugar com pessoas e objetos. E tudo que não estiver fisicamente presente, deixe isso de lado. Todos estão a fazer desempenhar os seus próprios papéis. Então, apenas observo tudo. E depois, eu sei que há conexões com as coisas, mas eu estou livre de tudo o que está diante de mim. Qualquer situação, deixe-me olhar como se fosse num teatro, como se eu estivesse a ver essa situação num teatro. Essas coisas estão a acontecer, mas eu sou uma alma, esse ser vivo consciente, no centro de tudo. Estável, firme e tranquilo, calmo.
just enjoy. Apenas aprecie. So when I look outside me, I see Quando olho para everything fora, else eu vejo tudo ao meu redor, here, mas eu estou para além daqui. in front of God. E vejo-me então diante de Deus, His spiritual source, essa fonte espiritual, the stable one. aquele que é estável. And my mind is open. E a minha mente está aberta apenas para receber essa influência, Other influence. nenhuma outra influência. That power is Esse coming to poder me vem para mim and activating my qualities of peace, love, e ativa minhas qualidades de paz e de amor giving me power and e dá-me poder purifying me at the same time. e ao mesmo tempo purifica-me. That influence. Então, aprecie essa influência. Around you, but Tudo you're está ao seu redor, experiencing the mas você está a experienciar a Supreme. influência do Supremo. Receiving and Receber now transmitting. e agora retransmitir. Become a little lighthouse in the center of Então, tornar-se um pequeno farol no centro da testa vibration. e apenas a vibrar para os outros e para o mundo inteiro. You can go into that state whenever you want E você or pode entrar nesse estado quando você quiser. come back to our different surroundings. E pode regressar ao Okay. ao sítio onde vocês estão. Om Shanti. So thank you so much once Muito again. obrigado mais uma vez, irmão Ken. VFL Values for Life team. E obrigado de toda a equipa do Valores para a Vida, os tradutores, os que estão a gravar, a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Adeus.